Bem-vindo, nós estamos no culto da Sara, nossa terra Jardim Botânico. Queremos que Deus tenha algo a acrescentar de maneira sobrenatural na nossa vida. Então, parabéns você que veio hoje, que você rompeu, está conosco aqui hoje, né, fisicamente. E também com aqueles que estão online conosco, né? Leila Cadaz, Érica, Solange, Catarina, entre outros. Deus possa também estar falando no coração de cada um de vocês. Nós cremos nisso, amém? Pega sua Bíblia comigo, abram ela no livro de 1 Samuel, capítulo 18, verso 17. 1 Samuel 18, verso 7. 1 Samuel 18, 7. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. 1 Samuel 18, 7. As mulheres se alegravam e cantavam alternadamente, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Vou ler mais uma vez. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Só esse versículo. Senhor, aqui estamos diante da Tua presença, Pai. Estamos diante de Ti, ó Deus, essa palavra. Cremos, o mesmo Espírito que estava lá, que inspirou, ó Deus, o autor a escrever. Senhor, cada palavra, cada letra, Senhor, do Teu texto bíblico, cada letra da palavra de Deus, esse mesmo Espírito hoje está presente conosco aqui. Então nós estamos lendo e falaremos sobre a Tua palavra, com a presença do autor em nossa vida. Por isso nós damos liberdade ao Espírito Santo, para que trabalhe em nós, para que a palavra surta o efeito a qual ela foi mandada, seja para edificar, seja para consolar, seja para exortar. Pai, que o nosso coração esteja disposto a ouvir tudo aquilo que Tu tens a falar à nossa vida nesse momento, Pai. Nós cremos nisso. Nos assentamos aos Teus pés. Estamos aqui prontos para Te ouvir, Pai, em nome de Jesus. A igreja pode dizer junto amém. Amém, queridos? Nós estamos falando uma série de palavras domingos, falando sobre vozes, né? E hoje vamos falar especificamente sobre eu e minhas vozes. Você que está anotando aí, eu e minhas vozes. Aí o texto que lemos foi 1 Samuel 18, 7. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, antes de começar a palavra, né? A quem você tem dado ouvido? Quem é que tem voz ativa na sua vida? Observa bem, não compreenda só vozes, né, nesse texto que a gente está comentando, vozes no sentido literal, Deus está falando como você está me ouvindo, simplesmente a minha voz chegando até os seus ouvidos. Mas entenda que muitas vezes essa voz, ela parte de dentro do seu próprio coração. Muitas vezes essa voz parte de dentro de você, de circunstância. Eu quero relacionar com você hoje 4 origens de onde essa voz aparece. Então, não entenda assim, é uma voz e alguém falando comigo. Pode até ser alguém falando com você, mas essa voz aqui, a gente compreende como um conjunto de situação ou de circunstâncias que falam ao nosso coração, que muitas das vezes regem a nossa vida. E observa bem, quando a gente começa a falar sobre Saul, eu quero já começar a dar para você o primeiro ponto. Vozes sem sabedoria. Você observa nesse texto que Saul ficou profundamente movido pela voz das mulheres que engrandeciam mais o nome de Davi do que o próprio nome dele, sendo ele rei. Então, quando as mulheres ficavam gritando, Davi matou milhares, ou melhor, Saul feriu seus milhares, Davi, porém, seus 10 milhares. Ora, Saul não precisava ter medo da posição de rei que ele estava. Mas por que as vozes, o cântico daquelas mulheres feriu tanto o coração dele? Por que isso?
Por que que Davi foi mais elogiado do que ele? Observa que o que acontece a partir desse texto aqui são algumas vozes que chegaram ao coração de Saul e o fizeram ter um ódio, uma raiva mortal. Se for continuar lendo os versículos, você vai ver que mais à frente ele diz para Davi, ele comenta, né, dizendo assim: bom, só me falta agora Davi pegar o meu reino. Se for parar para pensar, essas vozes foi o que startou no coração de Saul o desejo dele de matar Davi. O medo dele de perder o reinado começou aqui, justamente aqui. Você já ouviu falar aquela história de que a voz do povo, né? Como diz o dito popular, a voz do povo é a voz de... Tem gente que fala assim, que pensa assim, né? Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu lembrar um episódio para você. Jesus, quando estava para ser condenado à cruz, o que ele tinha feito de errado? Qual era o pecado que ele tinha cometido? Qual era o erro que ele tinha cometido? Em linhas gerais. Mas, diante do povo, o povo gritou: solta quem? Você que está aí em casa, você que está aqui, quem lembra da história? Barrabás. O povo gritou: solte Barrabás. Era a voz do povo. Então preste bem atenção no que eu vou te falar. Cuidado com as vozes que você está ouvindo. Cuidado, porque muito mais do que a voz das mulheres falando para Saul, maior era a voz dentro de Saul, que dizia assim: só tem um jeito de resolver isso aí, vou matar Davi. Aquelas vozes externas entraram no coração de Saul e fizeram nascer nele esse sentimento, esse sentimento de ódio, de raiva, de ira. Essa é uma das maiores ações que o inimigo faz. Vozes sem sabedoria. Dessa maneira, foi essa a voz que Saul escutou. Ele escutou a voz que entrou no seu coração e fez muito mal para ele. Sabe por quê? Às vezes há pessoas que está aqui ou está nos ouvindo, ou está ouvindo no futuro através de um link. Sabe por que muitas das vezes as pessoas não têm uma vida muito próspera, ou talvez ela não tenha uma vida profissionalmente realizada, ou talvez ela não seja feliz? Muitas vezes ela vive essa circunstância por quê? Porque ela deu ouvido a vozes de pessoas sem sabedoria, que falaram para ela que ela não era capaz, que falaram para ela que ela não dava conta, que falaram para ela que ela iria ser burra, que ela iria ser uma pessoa infeliz, que ela não ia conseguir, né? Ou por uma característica física, denegrir aquela pessoa. Ou seja, essa voz, ela fez morada no coração dessa pessoa, e hoje ela não consegue desenvolver alguns aspectos da sua vida. Por quê? Porque ela está costurada, a sua vida está costurada nas vozes que falavam ao coração dela, que eram vozes muitas das vezes sem sabedoria. Talvez a sua mãe possa ter falado alguma coisa que hoje te marcou, ou o seu pai, ou o seu marido, ou a sua esposa, ou um patrão, ou um professor. Isso te fez mal. E acaba tendo um peso, acaba gerando outros sentimentos dentro de você. Então preste bem atenção. Cuidado com as vozes sem sabedoria. Com as vozes de pessoas que não têm o temor a Deus, que querem chegar até você e plantar em você um idealismo que muitas das vezes não é aprovado pelos princípios de Deus. Você precisa saber discernir no seu dia a dia de onde vêm essas vozes. Precisa pedir sabedoria a Deus. Deus, fulano está me falando isso. Dá discernimento. Me faz compreender. Porque essa voz está me fazendo muito mal. Essa voz não me deixa crescer. Essa voz não me deixa ir para frente. Essa voz não me deixa romper. Vozes sem sabedoria.
Então repete comigo, fala assim: eu rejeito e renuncio toda voz sem sabedoria que foi colocada sobre a minha vida. Amém? Saul deixou de ser levado por uma voz de sabedoria. Ele deixou de ser levado pela voz do povo. Não significava nada aquela voz. Não poderia ter dado tanto significado às suas emoções. Mas foi o que aconteceu com Saul, né? Ele aceitou que aquela voz fizesse morada no coração. Vozes sem sabedoria. Segundas vozes. Vozes das circunstâncias. Quero ler para você esse texto. Não precisa abrir, não. Você pode acompanhar aqui a minha leitura. Diz assim, em 1 Samuel 17, 8 em diante. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhe, para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais os filisteus, hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Quem é essa voz? Quem pode falar? Você entende? Entendeu de quem é essa voz? Quem é essa voz? Golias. Você que lê a Bíblia sabe disso. É a voz de Golias. A voz de Golias desafiando quem? Um exército. Um exército de Deus. Aqui encontramos outro exemplo bem claro sobre, né, as vozes de circunstância, né, esse exemplo de voz de circunstâncias. Quem já passou por lutas na vida? Levanta sua mão. Já passou por lutas? Por algum motivo de dificuldade? Pois é, são situações difíceis da vida. São nesses momentos de crise, luta e dificuldade que as vozes de circunstâncias se levantam. O seu maior desafio, sabe qual é? É você olhar para o Golias, é olhar para aquele que está te desafiando e dizer para ele o seguinte, olha, eu não tenho medo de você, porque o Deus que eu sirvo é maior do que você. Mas as vozes das circunstâncias, a circunstância ali qual era? Um campo de batalha, aonde existia um exército de um lado, um exército do outro. Se levanta ali um grande soldado, adestrado nas batalhas, e vem e desafia o exército de Israel, como você leu no texto. Em outras palavras, não tem homem aí para guerrear contra mim, não? Existem vozes de circunstâncias que vão se levantar justamente quando você está em crise, quando você está em dificuldade, quando você está em batalhas. Então, cuidado. E quando você está nesse momento, se levanta uma circunstância, se levanta as vozes querendo tirar você do propósito que Deus tem para a sua vida. Sabe qual é o seu maior desafio? Reconhecer essa voz mesmo diante de um campo de batalha. A Bíblia é clara e ela nos ensina o quê? Que as ovelhas conhecem o quê? Conhece o quê? A voz do seu pastor. Então você imagina, mesmo você sendo aquela ovelha que ficou agarrada lá no meio do espinheiro. E quando você começa a querer sair, e você vê que o seu pastor, ele está lá na frente, e ele está gritando, está falando, vem, pô, está faltando uma, cadê? Ela está agarrada lá atrás. E é interessante porque, não sei se você já leu sobre isso, ou já viu algum filme sobre isso, mas quando dois rebanhos se cruzam, não tem problema nenhum. Elas não se confundem. Vem um rebanho numa rua, vem um rebanho descendo ali uma ravina, vem outro rebanho que está vindo do outro lado lá, eles vão se cruzar lá na frente, não dá mais para desviar uma da outra, eles vão se cruzar. As ovelhas, apesar de passarem uma pelas outras, mas todas elas conhecem a voz do seu pastor. E no momento certo, quando o pastor ele fala lá na frente, ou ele soa, ou ele faz alguma coisa lá, todas aquelas ovelhas já seguem em direção àquela voz. Observa que durante as crises, durante a dificuldade, durante essa batalha de Davi aqui,
Golias queria se aproveitar. Golias queria se aproveitar da circunstância e com a voz dele querer ganhar a guerra. Então repete comigo, as circunstâncias não vão me impedir de ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que ele falava, né? Mas cadê o exército do povo de Deus? O exército de Israel? Ele se levantava para amedrontar o povo. E o que acontece? Quem é que derrota Golias? Quem é que derrota Golias? Você lembra? Quem? Estão com máscara, mas fala com forte. Quem derrota Golias? Davi. Davi, como homem de Deus, ele sabia exatamente que mesmo diante daquela circunstância, mesmo diante daquela crise, mesmo diante daquela batalha, daquela guerra, ele sabia muito bem entender e discernir qual era a voz de Deus. Qual era a voz que ele deveria atender? A voz de Golias. A voz que Golias, fazia. Iria impedir Davi de adorar a Deus? Iria impedir Davi. Golias podia falar o que fosse, o que ele quisesse. Ainda assim, Davi, não iria sair do propósito de Deus. Esse é o seu maior desafio. O seu maior desafio é, diante de todas as circunstâncias, diante de todas as crises que você possa estar vivendo, diante das batalhas que você possa estar vivendo, você reconhecer, no meio da batalha, a voz de Deus, a voz do seu pastor a falar com você. As vozes das circunstâncias são aquelas vozes dando exemplos práticos, bem práticos assim, né? Sabe aquele diagnóstico médico que você recebeu, que você não esperava? São vozes de circunstâncias. Sabe aquele negócio que você achou, que você fosse fechar, que estava tudo certinho, e de repente você recebe um golpe? Nessa hora, aparece voz de circunstância. Diante de uma traição, diante do que você menos esperava, diante de uma traição dentro da igreja, do que você menos esperava, diante de uma questão familiar, diante do que você menos esperava, essa é uma situação que você descobre. E nesse momento, a voz da circunstância vem, e ela quer te paralisa. O que Golias queria fazer simplesmente era parar o exército de Israel, dizendo que não tinha homem lá para lutar contra ele. Isso aconteceu durante quanto tempo? Quem lembra? Quanto? 40 dias. Todo dia de tarde, de manhã e de tarde. O cara ia lá e... Tem alguém para guerrear contra mim? Não tem? Oxe, então vou voltar. Fico imaginando ele ali, caçoando. Daqui a pouco estava lá os soldados, tranquilo lá. Daqui a pouco vinha de novo Golias, até perto do fronte ali. Chegou aí alguém para guerrear contra mim? Mas chegou uma hora que Davi apareceu. Bem? Eu quero falar com você que você precisa aprender a discernir essas vozes. Não estou dizendo que você não vai deixar de ouvi-las. Estou aqui para te dar uma porção mágica, é proibido inclusive na Bíblia, e dizer para você assim, não, a partir de hoje você não vai ouvir mais as vozes, mas uma coisa é certa, você precisa aprender a viver a sua vida e saber diagnosticar quais são as vozes que têm falado ao seu coração, quais são as vozes que têm te direcionado, quais são as vozes que preenchem a sua vida e te leva ou para próximo de Deus ou para mais distante de Deus. Você precisa reconhecer e diagnosticar isso. Amém? Posso ouvir um amém? Terceira voz. Vozes demoníacas. Ai, pastor, que esquisito ficar ouvindo demônio. Ai, coisa chata, mas ouve essa história aqui de Gênesis capítulo 3, verso 4 ao verso 8. Eu vou ler aqui para ser mais breve. Então, Gênesis 3, 4 e 8. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, e vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa de comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ela comeu. Abriram-se então os olhos
de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhos de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, presta atenção nessa parte. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Duas vozes apareceram aí. A voz de Deus e a voz da serpente. Mas sabe o que a gente faz? Muitas das vezes nós achamos que estamos ficando neuróticos, né, meio doidos, dizendo, isso não é normal ficar ouvindo essas vozes. Quero dizer para você que isso não é normal. É aí que entra a terceira voz, que são as vozes demoníacas. Então, o diabo ele trabalha. As vozes do maligno, elas são claras, só que ele não vem com aquela voz grossa assim, de Não é mais assim. Às vezes a voz do maligno, ela vem sussurrando. Igual a voz da serpente. Dizendo para a mulher o quê? Nós vimos lá no texto. Então a serpente disse à mulher, certo que você vai morrer. Estava desmentindo quem? Deus. A voz do mal, ela vem para neutralizar a voz de Deus. Se Deus diz para você, você consegue. Preste bem atenção nisso. Se Deus diz para você, você consegue, você dá conta, você é capaz, você é mais que vencedor. Se a palavra de Deus diz que você é mais que vencedor, a palavra do maligno, ele vem para desmentir isso, dizendo que você é fraco, que você não consegue, que você não dá conta, que você é um derrotado. Sabe qual é o seu maior desafio? É você saber diagnosticar que essa voz que está vindo, dizendo que você não dá conta, que essa voz não é de Deus, e neutralizá-la com a voz de Deus, dizendo assim, eu sou mais do que vencedor. As pessoas que ouvem essas vozes demoníacas, elas ficam longe de Deus, porque elas começam a duvidar. Sabe aquelas pessoas que são apaixonadas por Jesus? Apaixonadas por Jesus. Mas de repente começa a esfriar, e elas vão se afastando, não conseguem mais se envolver novamente com as coisas de Deus. Lembra que eu falei? Que as vozes do maligno vêm contra os princípios de Deus? Tem pessoas que ela pensa assim, eu já conheço a Bíblia, já sou crente, já sou dizimista, já sou ofertante, eu já sei isso, já sei aquilo. Não preciso mais saber de nada. Nem o culto precisa mais ir. Vou ficar em casa mesmo. Eu já conheço a palavra, já sei. Lentamente, a voz da serpente vai falando ao coração dela, dizendo para ela, sabe o quê? Exatamente isso que eu te falei. Dizendo assim, não, hoje está tão quente, né? Ou então se estiver frio, hoje está tão frio. Não, aqui onde nós estamos é seco. Não, hoje está tão seco, foi uma secura o dia todo. Não, para que ir para a igreja? Para que ler a Bíblia? Nossa, tem tanta coisa para você ver. A sua vida é tão atarefada, tem tanta coisa para fazer. Ler a Bíblia, 3 capítulos por dia, é muita coisa. Mas foi a serpente falando? Veio lá um bichinho lá na árvore lá e apareceu e falou? Não. O pecado que já está dentro de nós quer falar mais alto do que a voz de Deus. Essa é a voz da serpente. Essa é a voz do maligno. Mas diz assim, eu vou vencer essa voz. Não, diga com força, eu vou vencer essa voz. Você sabe quais são as vozes demoníacas que têm tirado a sua paz? Tem tentado te seduzir? Preste atenção, tudo que te afasta da presença de Deus não vem dele. Jamais Deus te afasta da presença dele. Como eu falei, o diabo trabalha para tirar eu e você do propósito. Não tem como existir meio crente, né? Tem pessoas que estão muito mal entendidas, né?
ou melhor dizendo, há pessoas que vivem verdadeiras crises de identidade, porque ela se acha meio crente. Ela é assim, não, eu ouço a Deus, mas de vez em quando eu gosto de ir ali, de vez em quando eu faço isso de errado, de vez em quando, né, eu tomo um perico-tico, de vez em quando eu, né, saio, vou ali, dou um rolê em alguns locais meio esquisitos e tal, mas eu tenho temor a Deus. Vou falar uma coisa, não existe meio crente. Ou você é convertido, ou você não é convertido. Porque muitas das vezes a voz da serpente, exatamente aquela que eu estava falando antes, ela vem tão audível aos ouvidos da pessoa, e ela nem nota que ela está sendo arrastada para fora do jardim, saindo do propósito. Quarta voz e última. Vou ler para você um texto aqui. Diz assim, Josué 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano e o Líbano até o grande rio, rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi a teus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Essa é a voz que fala ao coração de Josué. Exatamente no momento onde Moisés estava morto e precisaria de alguém para que substituísse Moisés. Deus fala diretamente ao coração dele. E em resumo, sabe o que ele fala aqui? Seja forte e corajoso. Agora, deixa eu te perguntar, seja forte e corajoso para quê? Pensa um pouquinho. Ser forte e corajoso para quê? Só para dizer que é forte e corajoso? Você precisa ser forte, você, eu e você. Nós precisamos ser forte para quê? O que você acha? Não, pastor, eu quero ser forte porque, né, eu quero que, né, quando eu chegar ali, o demônio estiver lá, ele caia antes de eu chegar. Vai ser forte. Entendeu? Isso não é forte. É forte. Não, pastor, eu quero orar, eu quero dobrar os meus joelhos e começar a falar com Deus e as coisas acontecerem. Você acha que ser forte é só isso? Quando a Bíblia nos diz ser forte e corajoso, assim como falou para Josué, lembra? Ele falou que seja forte e corajoso para ele conquistar. Então, Deus te dá a fortaleza, Deus te dá a certeza que Ele está com você, para que você seja forte, para que você seja corajoso. Sabe para quê? Para você guerrear contra quem? Quem você acha? Contra todos os opositores que vierem contra a sua vida, através das vozes. Porque nem sempre o diabo vem tete a tete, né, cara a cara com você, e te aponta, e fala com você. Misericórdia. Tomara que isso não aconteça aqui, nem com você que está nos vendo, ouvindo, nem com você aqui. Mas ter um encontro cara a cara com o demônio. Você imagina que troço desagradável. Ouvir ele falando para você, não sei o que. Você e ele sozinho? A coragem vai, né? Já a coragem de alguns vai ser como?
Ah, te repreendo. Sai, Satanás, sai, 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 sai. Em nome de Jesus. É para isso que você quer ser forte e corajoso? Porque ele não vem assim, não. Ele vem com aquelas vozezinhas, né? E ele vai lançando no coração, dizendo que você não dá conta, que você é fraco, até chegar a um ponto que realmente você fica sem coragem e a sua força já era. Isso, nesse momento, a voz do inimigo está tendo audiência no seu coração. Diz aí, no meu coração não. Essa voz que você tem que escutar, a voz de Deus, né? Essa voz de Josué falando, de Deus falando a Josué. Deus falou a Abraão também, com Moisés, com Josué, com Jacó. Deus falou de diversas maneiras. Eu quero dizer para você uma coisa, esperamos que Deus fale ao nosso coração também. E aí ele vai usar quem? Ele pode usar a palavra dele, ele pode usar, né, o Espírito Santo dele na sua vida, ele pode usar um pastor, um líder que está sobre a sua vida, ele pode, né, se revelar a você, mas tudo isso está dentro de um conjunto, né, de tudo que Deus quer falar com você, passa por um alinhamento central. Então Deus fala a sua vida e você vai entendendo que aquilo que Deus tem para você, o que você está ouvindo, realmente é algo de Deus. Por quê? Porque você vai vendo o teu crescimento, você vai se fortalecendo. É interessante porque em todas as batalhas, né, diferente de Moisés, em todas as guerras de Josué, e assim com outros personagens bíblicos, sempre antes de ir para a guerra, eles faziam o quê? Eles iam buscar a voz de Deus. Eles queriam saber de Deus se aquela batalha era para realmente ir para a batalha. Enquanto Deus não falava, eles não guerreavam. Por quê? Porque o maior receio de Josué, assim como foi de alguns reis, era o quê? Era ir para a guerra sem ter a bênção, sem ter a voz, a direção de Deus. Concluindo. Você só vai conseguir entender e se conectar com essa voz de Deus se você estiver conectado com a mente de Deus. A Bíblia fala sobre mente. Não vos conformeis com este século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso sua mente. Quer ouvir a Deus? Quer ouvir mais a Deus? Transforme aqui, ó, sua mente. Sabe por que algumas vitórias você ainda não conseguiu? E provavelmente algumas vozes, seja ela de circunstâncias, seja ela até a ação do maligno através de pessoas, pode estar impedindo você de alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. E o seu maior desafio hoje qual é? É você compreender. Você precisa entender, precisa diagnosticar quais são as vozes que têm falado ao seu coração. Quais são as vozes que têm chegado até você? E discernir bem, essa voz é de Deus, essa voz é das circunstâncias, né? Essa voz não é de Deus, essa voz é do maligno, essa voz é demoníaca. Você só vai conseguir diagnosticar qual é a voz de Deus quando você compreender realmente qual é o propósito de Deus para a sua vida. Assim como foi com a vida de Josué. Se você está conectado, o que te faz receber de Deus é a conexão que existe entre você e o altar que Deus tem para a sua vida. Por isso é tão sério, né? Você compreender, Deus, trabalhe meu coração, Deus, trabalhe a minha mente, trabalhe o meu entendimento, renova a minha mente, me dá compreensão, que muitas das vezes, diante da minha crise, diante das minhas dificuldades, assim como foi lá com Davi, Davi teve o discernimento, reconheceu a voz do mal e ele sabia que Deus estava com ele. Te convido agora a você fechar os seus olhos. Coloca a mão sobre o seu peito. Eu não sei qual é a voz que tem chegado até você. Mas enquanto você ouve esse louvor, deixa o Espírito Santo ministrar a sua vida,
a sua alma. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Sonda-me. Diga isso. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim. Aleluia, Senhor, aqui estamos diante da tua presença, Pai. Aqui estamos, ó Deus, com o nosso coração contrito, porque muitas das vezes querendo nos tirar, ó Deus, assim como tirou Eva e Adão, ó Deus, do propósito de Deus, assim como tirou eles do jardim. O mal hoje atua da mesma forma, através dessas vozes, querendo nos tirar da tua presença. Quantos e quantos amigos, quantas e quantas pessoas. É para você que eu digo isso, você que nos ouve, você que está nos assistindo. Talvez alguns amigos, algumas pessoas, sem você perceber, ou melhor, sem eles perceberem, eles estão sendo voz de circunstâncias, estão sendo voz do maligno, querendo impedir você de ouvir a voz de Deus. Nessa noite, nesse dia, a voz do Senhor chega até você. Minha vida sobre a sua vida. Deus tem um grande ideal sobre a minha vida, sobre a sua vida. Não é mais para você viver ouvindo essas vozes que não pertencem a Deus. Nesse momento, Deus se revela a você, dizendo a você: olha, eu quero me revelar mais a você. Eu tenho falado, inclusive, ao seu coração, mas as vozes das circunstâncias, talvez a circunstância que você viva, que está diante de você dia após dia, não deixa que você ouça a minha voz, diz o Senhor. Mas nesse momento, Deus está dando uma ordem de comando sobre a sua vida, se você aceitar. Deus dá uma ordem agora, para que as vozes das circunstâncias, que diz que você não é capaz, que você é fraco, que você é doente, que você é isso, que você é aquilo, que você não dá conta, que você não vai crescer, que você não vai prosperar, que a sua célula não vai crescer, que a sua liderança não vai para frente. Nessa noite, nesse dia, essas vozes se calam em nome de Jesus. E você ouvirá, de forma bem audível, a voz do Senhor ao seu coração. Repete comigo essa oração, diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu tomo posse da sua voz ao meu coração, te reconhecendo como o Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero, a partir de agora, te dar os meus ouvidos, e muito mais que isso, te entregar o meu coração, para que eu possa ouvir somente a ti, em nome de Jesus.